O estudo a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Estudos para a Escola Bíblica Dominical no primeiro trimestre do ano de 2018. Estudo esse para as classes de jovens e adultos da Escola Bíblica Dominical. Nosso assunto no trimestre está sendo a Epístola aos Hebreus, ou Carta aos Hebreus. Estamos já na lição de número 10, com o título O Fundamento e Testemunho da Fé. O nosso estudo vai englobar todo o capítulo 11, desde o verso 1 até o verso 40. Nosso textual escolhido é o primeiro verso, que diz: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus capítulo 11, verso 1. A nossa leitura bíblica, leitura junto com a classe de início, são os versos de número 1 até o verso 6. Texto esse que nós vamos estar considerando, vendo no desenvolvimento da própria lição. Para a Escola Bíblica Dominical, esta lição número 10, o fundamento e testemunho da fé, temos colocado o desenvolvimento através de 3 tópicos. O primeiro, a natureza da fé, considerando os versos de número 1 até o verso 3. O segundo, exemplos marcantes de fé no mundo antigo. Tópico este do verso 4 ao 32. Atentos professores, a um texto bastante longo neste tópico segundo. E o tópico terceiro, homens dos quais o mundo não era digno, considerando os versos 33 até 40. Vamos partir já para a nossa introdução. Lembremos inicialmente da lição anterior. Na lição anterior, lição de número 9, o estudo foi capítulo 10, verso 19 até o final. E
o primeiro assunto tratado era um incentivo à ousadia do povo de Deus chegar-se à presença de Deus, mas com a consciência purificada, no entendimento de que não era mérito seu, podia chegar à presença de Deus pelo benefício, digamos assim, do sacrifício de Cristo Jesus a nosso favor. Pagando Jesus pelos nossos pecados, reconciliou-nos com Deus e o acesso ficou aberto. Mas ao mesmo tempo foi considerado o perigo, havendo tão grande benefício da parte de Deus por Cristo Jesus em nosso favor, qualquer coisa que venha a ser como um afastamento da fé, uma desistência, ou alguém não levar em conta tão grande obra que custou a vida do próprio Filho de Deus, entramos no perigo, muito perigo, perigo gravíssimo, de não termos mais oportunidade de arrependimento. Já não resta mais sacrifício, uma vez provadas as coisas de Deus e vi pecar voluntariamente. E finalmente, na lição anterior, foi um incentivo para continuar. Se temos uma caminhada com Cristo, vão perseverar, sabendo que o justo viverá da fé. Foi o encerramento da nossa lição anterior. Observe que em Hebreus coincidiu de termos sempre um assunto terminando uma lição, mas já é esse término já encaminhando para o próximo assunto. Anteriormente foi Jesus sumo sacerdote que nos abre o acesso a Deus, lição 8, passando para 9, na 9 argumentou e conduziu à fé, que nós vamos estudar agora no capítulo 11. O justo viverá da fé foi o encerramento da lição anterior. Agora, na nossa introdução, consideremos isso. E assim, do material de classe, retiro este resumo. Na lição anterior, vimos o perigo do afastamento de Deus e da congregação e suas consequências. Nesta aula estudaremos a base da vida cristã, a fé. A partir dos relatos da história antiga, veremos a eficiência da fé. A fé se baseia na confiança em Deus e em sua palavra. Na extensa lista dos crentes fiéis descrita em Hebreus capítulo 11, o autor enfatiza particularmente 3 características na vida dos homens e mulheres de fé: sua confiança inabalável em Deus, sua visão do invisível e seu poder para avançar pela fé. Então aí está colocado para nós o que vamos estar estudando. O justo viverá da fé. Lição anterior terminou assim. E agora, pela fé, se demonstra o quanto tantos homens venceram, baseado tão somente nesta fé. Mas dentro desse aspecto, gente confiando em Deus, na sua palavra, por isso, confiando em Deus, tem a visão daquilo que para outros é invisível e o poder, a força de continuar caminhando contra todos os obstáculos, todas as dificuldades. É como saindo da terra do Egito, outra vez aquela velha figura, está caminhando confiante que vão herdar uma terra prometida, olhando como que ela estivesse logo ali. É aquela expressão que muitos usam, Canaã é logo ali. É por fé que isso é dito. E finalmente, com isso mesmo, força para mais um passo, mais um dia de caminhada, mais um ano de caminhada no deserto, até que por fim estaremos lá na terra prometida. Assim sendo, dentro do esboço já apresentado, depois desta introdução,
vamos ver o primeiro tópico, que é a natureza da fé. Aí são os versos 1 até o verso 3, que estarei lendo, considerando que é um texto curto e parte da nossa leitura bíblica proposta. E os versos dizem isto: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Ou, em outras palavras, tudo o que é visível foi feito daquilo que é invisível e que existia antes, que é a existência de Deus e o lugar de sua morada nos lugares celestiais. Nesse texto que estamos lendo, observe que temos como que uma definição de fé. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Por ela os antigos alcançaram o testemunho. Consideremos também, dentro da palavra de Deus, o verso 3, que já fala, é questão de fé, entendermos que o mundo foi criado por Deus. Quanta gente lutando, estudando, perdendo a existência toda em teses e mais teses de uma evolução ou de uma criação acidental do ser vivente, quanto que a palavra de Deus já fala com poucas palavras: no princípio criou Deus os céus e a terra. Pronto, já estamos satisfeitos. Quer pesquisar? Pesquisa a partir dessa verdade, e não procura uma inverdade e achando argumentos muitas vezes falsos, ou montando esses argumentos falsos para dizer que o mundo existe por um acidente e a melhora é por evolução acidental também. Absurdo. Mas o princípio é esse: a fé nos leva a entender que Deus criou. E observa que o simples pescador Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 3 e verso 5, vai falar justamente isso. Pela fé entendemos, compreendemos. Já basta para nós de que os mundos foram criados a partir da água, e no meio da água depois também foi submergido o mundo antigo, e depois de novo ressurge um novo mundo, uma nova habitação para nós neste planeta, a partir das águas do dilúvio, quando essas escoaram por fim. Pedro entendeu isso e era pescador. Coisa tão simples. E a palavra baseada em Gênesis, né? Que Deus disse: haja uma expansão no meio das águas, e formou o universo todinho. E depois foi trabalhando em tudo isso. E já Paulo, esse Paulo, como quem é erudito, conhecedor de muitas coisas, diferente de Pedro, já vai falar em Romanos capítulo 1, verso 20, que as coisas criadas, como o seu eterno poder e a sua divindade, está tudo visível para nós, e isso visível prova a existência de Deus, o seu poder, a sua divindade e todas as demais coisas. Apenas o verso 20 já é suficiente no capítulo 1 da carta aos Romanos. Então, um entendido e um simples, baseando a palavra e podendo falar com veemência, acreditando nas coisas que são invisíveis. Mas se cremos que existem, é como se para nós fossem visíveis. Entendemos a sua existência e é uma verdade da qual podemos daí partir para a frente. Passando o primeiro tópico e tomando um resumo do nosso material de classe, a natureza da fé é o tópico, e um primeiro parágrafo nós podemos colocar neste capítulo. O escritor não pretendeu simplesmente definir a fé, mas sim descrevê-la como elemento fundamental da vida cristã.
Segundo as Escrituras, a fé é a condição básica para ser salvo e receber de Deus auxílio em todos os aspectos. Ela é a base, a fé é a base, o firme fundamento das coisas que se esperam, e a convicção, prova das coisas que não se veem. O fundamento significa muito mais do que a mera certeza humana, fruto de lógica ou do exercício da futurologia. Na visão cristã, tem um sentido de certeza inabalável, ou seja, temos convicção de que servimos a um Deus todo-poderoso, que vela por sua palavra para cumpri-la. Se Deus falou, está falado, e é verdade. E baseado nisso, temos a fé que nos faz ver o invisível, uma fé que nos dá convicção total, certeza das coisas que nós esperamos. Existe Deus, existe o céu, existe a promessa dele nos levar para o céu. Crendo nisso, pronto, e já providenciou tudo através do sacrifício de Cristo Jesus. Este é o assunto desses primeiros versos. Fé, importantíssimo, essencial nas coisas de Deus. Agora observem, fé, nesse sentido já estudamos, passamos por algo semelhante em Hebreus capítulo 6, versos 17 e 18, quando no estudo daquele capítulo 6, vimos claramente, Deus se interpôs com juramento, ou noutra palavra, é impossível que Deus minta. Então pronto. E desde os milênios anteriores, Deus falou que ia mandar o Redentor, o Libertador, e que nos salvaria, e que tiraria os pecados do seu povo e daria uma vida eterna. Isso foi Deus falando o tempo todo, e Jesus veio, operou todos os milagres que nenhum outro homem fez, e aí está a base nossa. Deus falou, ou como Jesus venceu a tentação trazida pelo diabo, está escrito. Ou, colocando de outra forma, Deus falou. Pronto. Deus não mente. E escolhi 2 textos importantes, claros sobre este assunto, essa firmeza que podemos ter em Deus. Quando em Jeremias capítulo 1, verso 12, ele falou para Jeremias: e disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Em resumo, eu tendo falado, eu cumpro. Pronto. Deus falou, Deus vai cumprir. Falta o quê? A gente crê. Crendo, temos o benefício. Não crendo, perdemos aquilo que Deus quer nos dar. Em Números 23, verso 19, há uma palavra bem forte também. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Pronto. Até Moisés, naquelas lutas, naquelas situações inquietantes no deserto, o povo sobre ele lá, apertando, e Deus falou: amanhã o povo vai comer carne com abundância, não um dia só, não uma semana só, mas muito tempo até se enfastiarem. Aí Moisés mesmo perguntou: o Senhor vai trazer todos os peixes do mar? E Deus respondeu para ele: amanhã você vai ver se a minha mão é por acaso curta. Não, Deus falou, vai ter carne amanhã, vai ter. Foi assim que Deus falou: amanhã você vai ver se a minha mão é curta. Você quer peixe, Moisés? Perdoa dizer assim, se Moisés, você vai dizer: eu quero só trazendo peixe. Deus ia trazer peixe. Não sei como os peixes iam voar no ar, mas nessa hora Deus faz qualquer coisa. Não é difícil. E ele mandou cordonizes em abundância.
e o povo se fastiou de comer tanta carne. Então Deus falou, Deus cumpre. A sua mão não está encurtada. E assim, outras palavras temos também nas Sagradas Escrituras, Deus falando para nos convencer, como que argumentando para nós crermos nele. E temos todos os testemunhos dos milênios, tudo que está registrado na Bíblia, para nos garantir que Deus, uma vez fala, pode saber que ele vai cumprir no tempo que ele determinou, na sua presciência. Quando ele diz é hoje, amanhã é amanhã, é daqui a um ano, é daqui a um ano, num tempo que há de vir, é no tempo que há de vir. E assim acontece. Continuando no parágrafo 2, ainda nesse primeiro tópico, a natureza da fé, outro elemento essencial da fé é a esperança. Esta é consubstanciada na forte convicção de que aquilo que se espera da parte de Deus há de acontecer sempre, independente das circunstâncias. Abraão creu que teria um filho segundo a promessa divina, fruto de sua união com Sara, mesmo quando a lógica humana dizia o contrário. Deus falou, vamos ter esperança, vai se cumprir um dia. Deus falou, vai se cumprir. Assim, o texto que nós apontamos no nosso material de classe, Romanos capítulo 4, verso 18 e 19, que diz: o qual Abraão, em esperança, creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Deus falou, vai acontecer. Pronto. É o que nós precisamos entender. E na Sagrada Escritura temos exemplos e mais exemplos. Deus prometeu e se cumpre. Amanhã haverá fartura de alimento, disse o profeta. Em Samaria haverá abundância de alimento. Amanhã. Teve um general que duvidou do profeta e Deus repreendeu, dizendo: você vai ver, mas não vai comer. No dia seguinte, estava lá todo o alimento, o abastecimento dos assírios estava à disposição do povo. Os assírios foram embora e deixaram tudo, e o general foi atropelado pelo povo que correu para pegar o alimento. São coisas, Deus falou, acontece, né? O azeite não acaba, a farinha também não acaba, haverá azeite e farinha, disse o Senhor. Pronto. Como isso acontece? Não sei, mas Deus falou, vai acontecer. Muito bem, e assim tantas promessas de Deus, e temos que ter esperança. Lembrei de colocar a palavra de 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 8, uma palavra muito bonita também nesses aspectos, dentro desta consideração nossa, quando diz Paulo: mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer dormamos, vivamos juntamente com Ele. Tomar o capacete, ou por capacete, a esperança da salvação. Capacete, guardando parte vulnerável do nosso ser. Olha a importância da esperança. Não desanimar, crer e esperar. Vai acontecer. Deus falou. Pronto. Continuando ainda, um terceiro parágrafo
nesse primeiro tópico, a natureza da fé, temos ainda um terceiro elemento, é a convicção. Tudo baseado na mesma coisa. Releio. Um terceiro elemento é a convicção. Não se trata de uma prática mística de visualização mental para obtenção do que se deseja, pois as Escrituras não ensinam assim. Neste contexto, as coisas que não se veem são as coisas de Deus, os bens futuros, as melhores promessas. Isso porque tais coisas foram prometidas por Deus em sua palavra, e esta não pode falhar em nenhuma hipótese. Deus falou, fica convicto e vai acontecer. Tenha esperança e fica convicto, vai acontecer, vai cumprir-se o que Deus falou. Agora, cuidado, muita gente torce este texto e pensa que ele vai querer e fica tendo fé naquilo que não tem base. Eu creio que vou viver até 970 anos, mais do que Metuselá. Que bom. Tem certeza? Que bom. Mas isso vai mudar? Aquilo que já está proposto por Deus? Vai ser acrescentado um côvado na minha estatura, mais um dia na minha existência? Não vai. Eu querer não é fé. Eu estou me iludindo. Eu vou ter uma casa nova. Tem fé em Deus que eu vou ter uma casa nova. Pode acontecer, pode não acontecer. É um fator circunstancial, vamos dizer assim, de circunstância. É uma coisa condicional. Deus falou? Se Deus falou, vai acontecer. Aí vai acontecer. Deus falou? Então pode garantir, fica quieto, que vai ser isso. Deus falou na minha vida, já falei tantas vezes isso. Tem muito serviço para você nesta cidade. Acabou. Não pedi transferência, não conseguiram me transferir. Já são 51 anos que eu estou aqui. Porque Deus falou o quê? Tem muito serviço nesta cidade. Outro exemplo fácil no meio dos irmãos, o irmão Tito. Deus falou com ele: você não vai ficar doente, você vai ter a idade avançada. E isso há mais de 30 anos. Completou agora, está completando nesta semana 96 anos. Aí, Deus falou. Então temos um Metuselá aí no meio aí. Mas porque Deus falou. 96 anos, pegando o ônibus, indo para o supermercado, saindo com as mãos cheias de sacolas da sua compra e indo em pé para casa. Até pouco tempo eu pegava o ônibus e ia lá para a roça, lá longe, na região dos Pilões, para quem conhece, e ia tratar de plantar mandioca, banana, sei lá mais o que ele fazia lá. Quantos anos de vida? 96. E a gente, bem menos, já está aí todo quebradinho e cheio de dói aqui, dói ali, e com uma caixa de remédio cheia de uma variedade de remédios. Perdoa falar assim. Então, eu creio que você está tendo vontade. Não se iluda. Se Deus falou, vai cumprir. Agora, cuidado, que até nisso precisa ter cuidado, porque tem gente que torce para o seu modo de ver e não entende como Deus falou. Vou te fazer um grande pregador, muitas almas vão ser salvas, e a pessoa já se imagina de avião pregando por todo mundo. E às vezes não, de porta em porta, ganha uma alma aqui, não ganha ali, mas ganha outra lá, e são almas que depois vão estar pregando para outros, e no final da existência desse irmão, ou no futuro, ele vai ver que aquela sequência das almas que ele ganhou para Jesus deu uma multidão. Não procure glória para você,
Deus prometeu, vai fazer, mas tem que ser do modo que Ele quer fazer. E pronto. Mas continuemos um pouco mais. Então não nos iludamos chamando de fé aquilo que não é fé, que não está baseado numa palavra de Deus, numa promessa de Deus. Assim, dentro do nosso texto, em 2 Coríntios 4:18, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Por isso aquela palavra: se já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas que são de cima. Precisamos ter a visão de Deus ou das coisas de Deus, e nelas sim ter fé. Continuando, prosseguindo a nossa lição, agora num tópico segundo: exemplos marcantes de fé no mundo antigo. Hebreus 11, do verso 4 ao 32. O texto é longo, proponho não fazer a leitura aqui, mas aconselho a todos os nossos professores a estarem fazendo essa leitura programada dentro de que se vise a apresentação daquilo que se refere a cada um dos homens de Deus citados. Muitos chamam o capítulo 11 de galeria dos heróis da fé. Então pega cada um deles e vê o que a palavra está dizendo, e não ler todo o texto, e depois não vai dar tempo de comentar coisa alguma por ser um texto longo. Este texto começa com o verso 4, neste tópico segundo, e está escrito assim: pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo que alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Continuando, vai terminar este texto no verso 32: e que mais direi? Faltar-me-ia o tempo, contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefité, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas. Podemos continuar? E dos apóstolos, e de todos os cristãos na vida da nossa atualidade. Portanto, observe, ele começa com Abel e vai estar concluindo, não especificando um a um, mas falando agora coletivamente, porque não há espaço para se falar de todos, além de contar a própria história que já está registrada em livros anteriores. Seria ainda acrescentado interpretações que com o tempo se pode ainda colocar por entendimento que Deus vem dando através dos tempos. Assim, passemos ao nosso primeiro parágrafo desse tópico 2. Na nossa lição, Fundamento e Testemunho da Fé. Tópico 2, exemplos marcantes de fé no mundo antigo. E começando então por Abel. Assim lemos, extraído este material daquilo que é colocado nas classes à disposição dos alunos. A partir do verso 4, o autor lembra os leitores de exemplos de valorosos servos de Deus que, pela fé, alcançaram o testemunho de Deus, a começar pelo exemplo de Abel, que apresentava uma fé sacrificial. Em Gênesis capítulo 4, verso 4, observem: Deus aceitou o seu sacrifício e não de seu irmão Caim. Mas em Hebreus 11, verso 4, pode-se constatar que, pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, e por ela, depois de morto, ainda fala. Enquanto a oferta de Abel foi movida pela fé,
em Deus, e incluía derramamento de sangue. Essa parte final é a conclusão que temos agora. Por que Deus aceitou a oferta de Abel? Por que Deus aceitou a oferta de Abel? Depois as palavras são acrescentadas com o tempo. Ele ofereceu animal, uma vida tirada, uma ovelha do seu rebanho, oferta de sangue. E a palavra depois, milênios depois, vai dizer: sem derramamento de sangue não há perdão de pecado. Então ele entendeu a forma certa, vida por vida, expiação do pecado por sangue, por uma vida. Então ele estava dentro de uma visão que era como uma instrução de Deus, que ele acatou. Agora muitos querendo explicar, falar: Caim ofereceu frutos estragados. Não tem isso na Bíblia. Ele ofereceu o fruto das suas mãos, do seu trabalho. E não há trabalho, não há dinheiro, não há nada que possa redimir uma alma. Mas vida por vida, aí sim. Então Abel estava já num prenúncio das coisas que são eternas, da vontade de Deus. Derramamento de sangue, que depois de morto ainda fala. E Caim. Mas as Escrituras nos colocam outras observações. Atentem para isso. Observando em João capítulo 3 e também em Tito capítulo 1 verso 15, atentem que lá é dito que Caim tinha um coração mau, homicida, rebelde, orgulhoso. Então até as suas obras eram contaminadas. Ou seja, nele não havia justiça alguma. Por isso também que, levando a sua oferta, o ofertante não estava em condições de apresentar a Deus coisa alguma, pelo que errou na oferta. E Deus disse para ele ainda: olha como é que Deus é longânimo: se fizeres certo, haverá aceitação para ti. Mas ele não obedeceu a voz de Deus, não ouviu e seguiu o conselho de Deus. Mas fica a máxima. Começa tudo com Abel, entre os personagens heróis da fé do capítulo 11. Abel. E a razão do seu sacrifício ter sido aceito: quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão, não há perdão de pecados. E isso é falado por toda a Bíblia de uma forma figurativa, ou então palavra direta, como está em Levítico e depois em Ezequiel. O sangue é dado para expiação. Não é sangue, aquele elemento vermelho, é vida para resgate de almas. Muito bem, continuando, os versos que eu citei, o texto que eu citei em João e em Tito 15, podemos estar vendo agora em João capítulo 3, na primeira carta: não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. E em Tito 1 verso 15: todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes o seu entendimento e consciência estão contaminados. Pronto. Ou seja, a justiça do homem é trapos de imundícia. Por isso que Deus não aceitou a oferta de Caim. Muitos textos falando deste assunto. Passando a um parágrafo segundo, no nosso segundo tópico, exemplos marcantes de fé no mundo antigo. Aí sim, depois de Abel, outra citação honrosa. Observe que está pulando vários patriarcas. Temos Enoque. Leia o texto então, retirado do material de classe. O autor não se esquece de Enoque. Em poucos versos, a Bíblia mostra a grandeza de seu caráter.
E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Se ele andou com Deus, ou seja, viveu em íntima comunhão com o Eterno, porque tinha uma fé viva, e anunciou o juízo eterno em sua geração, e antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Segue o exemplo de fé obediente e justa de Noé. Nunca ouvira falar de dilúvio, todavia, divinamente avisado das coisas que não se viam, temeu, preparando a arca para a salvação de sua família. Observe que nesse segundo parágrafo cita Enoque e cita Noé, dois homens que andaram com Deus. Porque andaram com Deus vai ter o mesmo fim? Não, cada um tem de Deus um propósito. Deus tem um projeto em cada vida. Enoque andou com Deus e Deus o levou. Noé andou com Deus, Deus livrou da destruição do mundo, ele e sua família. Cada um de nós andando com Deus, alguma coisa vai acontecer. Não procure fama para você, veja segundo o ver de Deus, e não tem o que supera nós alcançarmos a vida eterna e um dia estarmos com Deus na eternidade, num corpo incorruptível, num corpo imortal. Então não procure glória neste mundo, irmãos, que é só vaidade própria. Não, vamos entender, é muito grande que Deus tem nos dado, já para este mundo ou na eternidade. Muito bem, Enoque e Noé, duas testemunhas. E fazendo citação de Enoque, interessante que nós não vemos nenhum texto escrito por Enoque, mas Judas vai falar que ele deixou uma profecia. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Na verdade, ele já anunciava o dilúvio, mas essas palavras são atuais, porque até o dilúvio foi uma figura para a humanidade, porque haverá um juízo final e não haverá nenhuma arca que vai salvar ninguém, a não ser Cristo Jesus, que não vai estar por aí flutuando, mas voando para os lugares eternos das moradas de Deus. Um novo céu e uma nova terra, e este céu será desfeito como panos velhos, que para mais nada servem. Muito bem, observe o desdobrar da citação desses nomes. Continuando num terceiro parágrafo, ainda do tópico 2, exemplos marcantes de fé no mundo antigo, e observe que neste aspecto de exemplos são muitos, e a nossa lição vai se resumir a umas poucas citações. Cabe aos professores depois pegar a citação que lhe convém, segundo o que Deus dirigir no momento diante da classe, porque são muitos exemplos. Continuando então nesse parágrafo terceiro, na sequência tem-se o exemplo de Abraão, considerado o pai da fé provada. Quando foi chamado por Deus, obedeceu e saiu sem saber para onde ia. Habitou em tendas, peregrinando, como em terra alheia, esperando a cidade que tem fundamento, e recebeu a promessa de que seria uma grande nação. O Todo-Poderoso mandou que ele olhasse para os céus e contasse as estrelas, se pudesse, dizendo que assim seria sua semente. E creu ele, Abraão, no Senhor,
e foi-lhe imputado isso por justiça. Mais tarde, Deus pediu-lhe em sacrifício seu único filho, Isaque. Sem relutar, o patriarca obedeceu piamente à voz do Altíssimo, crendo que era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Olha que bonito essa expressão em Abraão. Modelo de fé. Ele sempre fala de fé, Abraão. E depois a palavra vai confirmar depois. Todos que estão em Cristo Jesus são da fé, como Abraão. Aí coloca Abraão como pai dos que têm fé, e os que creem em Jesus como aqueles que têm fé de Abraão. É uma coisa colocada em reciprocidade. Mas nisso somos chamados descendência de Abraão, não segundo a carne, mas segundo o Espírito, no parâmetro de uma mesma fé, crendo em Deus. É muito bonito a gente ver isso. Abraão crendo, Deus falou, ele crê, ele acredita, ele tem esperança, tem convicção do que Deus falou vai se cumprir, ainda que coisas há que ele não viu. O que ele viu da sua descendência? Ele viu o Isaque. Já com 100 anos teve o Isaque. O que ele viu mais? Viu os netinhos, Jacó e Esaú. Viu os bisnetos? Aí eu tenho minhas dúvidas se ele viu os bisnetos. Que grande descendência como as estrelas do céu. Ele não viu, mas creu. E Jesus depois dá testemunho que Abraão viu a sua glória, a glória de Jesus. Ou, vamos colocar dentro dessa lição, ele viu o invisível. Minha descendência por enquanto é o Isaque, o Esaú, o Jacó, 3. Mas daqui a pouco vão ser milhões, em um número incontável. Então ele morreu em paz, sabendo que de gota em gota, mas encheria o céu. Muito bem. E esse particular destaque que nós temos nos textos, repito para frisar, Gênesis 12:2: far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Gênesis 15:6: creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado por justiça. Gênesis 22:12: então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Ou seja, quando ele ia de fato concluir o sacrifício de seu filho Isaque, ele é detido. Observe bem, a palavra diz que temes a Deus, colocando na nossa lição: porquanto agora sei que crês em Deus, e não me negaste o teu filho. E observe que o comentador, escritor de Hebreus diz que ele estava vendo o invisível. Ou seja, Deus me disse que por Isaque eu vou ter uma grande descendência, ou seja, eu vou ter bisnetos, ou netos e bisnetos e assim por diante, uma grande geração, e Deus me pede ele em sacrifício, então Deus vai ter que ressuscitá-lo. Tanto que é verdade que quando ele sobe um monte para sacrificar Isaque, ele avisa aos servos: ficai aqui, iremos, sacrificaremos, adoraremos a Deus e voltaremos. Como Abraão? Bom, é ver o invisível, ter certeza naquilo que não se vê, e vai acontecer e aconteceu, porque ele baseava numa palavra de Deus. Não vai ninguém pular de uma torre, eu vou pular lá embaixo porque só morro no dia que Deus quer. Opa, se Deus falou para você pular, você pode pular, mas fora disso, tentar a Deus, morre condenado ainda. Perdoe voltar a esse ponto que já foi do início. Mas Abraão não, Abraão tinha uma palavra de Deus: Isaque gerará netos. Pronto. Continuando, ainda no tópico 2, exemplos marcantes de fé no mundo antigo. São muitos exemplos. Por isso, parágrafo 4,
Após destacar o exemplo destes, que alcançaram o testemunho pela fé, o escritor declara que todos eles morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe. Era a fé fazendo-os olhar ao longe, para além do horizonte, sem chegar lá. A fé daqueles homens permitia a eles verem o cumprimento das promessas de Deus, e nelas creram e as abraçaram. Consideravam-se estrangeiros e peregrinos na terra, porque esperavam uma pátria melhor, a celestial. A cidade a qual se refere é a própria cidade de Deus, a única cidade real, o lar pelo qual ansiavam. Mesmo distanciados dela, olhavam em sua direção e tinham até mesmo saudades da mesma. Observem bem. Agora chegamos ao verso 13, nesse longo texto bíblico, verso 4 a 32, falando então desta forma: tantos citados, Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, morreram sem terem alcançado a promessa. Faço uma pausa. Eles alcançaram várias promessas, não alcançaram a promessa final, um dia com Deus, vivendo com toda a geração incontável como as estrelas, por exemplo, no caso de Abraão. Mas já alcançaram a promessa. Abraão teve o seu filho com Sara, essa promessa se cumpriu. Abraão teve de volta a vida de seu filho Isaque, porque no seu coração já tinha sacrificado ele lá no Monte Moriá. Abraão pôde contemplar os netos vindo. Abraão viu Deus falando a respeito de Sodoma e Gomorra e Ló sendo livre. Muitas promessas Abraão teve, mas como que diz aqui que sem ter recebido as promessas? Porque na verdade a maior promessa é estarmos com Ele nos lugares celestiais e eternamente. Então, considere isso. Todos morreram sem ter recebido as promessas, mas vendo-as de longe, mas vão receber, porque haverá uma ressurreição para a vida eterna. Aqui eu faço uma pausa, mas vamos continuar neste assunto depois, porque o verso 13 é repetido lá no verso 39. Mas vamos em frente. Deste texto todo, a observação que temos em Apocalipse 21, verso 1 a 3. Quando por fim, agora é João vendo, mas vendo mesmo, porque Deus lhe mostrou. João viu, porque Deus lhe mostrou. Agora os outros não viram assim diretamente, mas é como se visse, porque creram com firmeza na promessa de Deus. E João diz: vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Muito bem, se pudéssemos fazer menções diversas, consideremos que, tal qual Paulo, eles combateram o bom combate, guardaram a fé, mas terminaram a carreira e foram recolhidos. E o que de Deus volta a cumprir na vida deles vai se dar depois da ressurreição, no último dia, na vinda de Jesus, etc. Muitas formas de nós falarmos disto mesmo. Continuando, vamos agora para o quinto parágrafo, ainda nesse tópico 2, exemplos marcantes de fé no mundo antigo. Ou seja, no verso 14 para frente, vamos estar falando de Abraão outra vez, Isaac, Jacó, José, Moisés
de Josué, de Raabe, de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, etc. Então observe que o assunto é longo, do verso 14 até o verso 32. Mas nesse quinto parágrafo, depois de citar o exemplo de fidelidade de Abraão, o escritor faz menção a Isaque, Jacó, José e outros homens cuja fé é também digna de nota. Cada fato de fé é tratado sumariamente, e em cada um deles um incidente é escolhido para mostrar que esses homens, ao se aproximarem da morte, olhavam com fé para as coisas ainda invisíveis. Destacamos a atitude de José, que é próximo da morte, confiando na saída dos filhos de Israel do Egito. Deu ordem acerca de seus ossos. E de Moisés, que também pela fé recusou ser chamado filho da filha de Faraó, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Observe que nós, no nosso material de classe, estamos resumindo e parando em Moisés, mas depois segue ainda Josué, Raabe, Gideão, etc. Muitos dos quais poderíamos estar falando em particular, mas desses, voltando ao caso de Jacó, ele enfermo e com a idade tão avançada, lá no leito da sua enfermidade e velhice para partir, está escrito que ele se prostrou ali, dobrando-se no seu leito em adoração a Deus. E ele estava vendo, mas não sei como, vendo coisas do futuro. Não sei se era a visão que ele estava vendo, mas ele começou a falar de cada filho, o que ia acontecer a respeito de cada filho nos anos, séculos, milênios para frente. Então, Jacó viu ou não viu o invisível? Ou viu até o que não existia ainda, para depois falar do cetro, o reinado em Judá, que só vai acontecer com Davi, milênios depois. Mas muito bem, continuando, podemos entrar então no terceiro tópico: homens dos quais o mundo não era digno. Agora os versos 33 a 40. Esse texto mais curto vou estar lendo para nós neste momento. Verso 33: os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio de espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Muito bem, este é o texto final no terceiro tópico: homens dos quais o mundo não era digno. Observem uma característica diferente neste final. Se antes ele citou nomes
e alguma particularidade na vida desses homens. Agora ele fala mais coletivamente. E atente ainda o verso 39, que repete o assunto do verso 13, e nós falaremos em seguida. Assim, na nossa lição, entrando no primeiro parágrafo do tópico 3, homens dos quais o mundo não era digno, podemos extrair do material de classe. Aos poucos, o autor deixa de citar personagens específicos e cita o coletivo, e atribui a esse agrupamento grandes obras que realizaram unidas como povo de Deus. Por isso, na última parte do capítulo, ele apresenta algumas características daqueles que foram justificados pela fé. Eles são lutadores que venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, neutralizaram a força do fogo, escaparam do fio da espada. Tudo isso pela fé. Outros foram martirizados na luta pela fé, açoitados, apedrejados, presos, aflitos, torturados e mortos, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. Observe bem isso. Muitos em fé venceram, tiveram as suas petições, as suas súplicas atendidas, e assim escaparam do fogo, dos leões, da espada, da prisão. Mortos foram ressuscitados pela fé. Agora, outros, diferentemente, nem quiseram o livramento. Observe que muitos, numa situação de perigo, ele clama para o socorro: Senhor, me livra. Quer ser livre, quer continuar vivendo. Mas outros não estão preocupados de clamar a Deus por livramento, estão descansados. Se eu morrer aqui, vou ter algo melhor em seguida. Por isso Estevão viu o Senhor e correu para ele e disse: Senhor, me livra dessa. Nada. Vendo o Senhor, não suplicou nada em seu favor. Nada. Paulo passou 3 dias, 3 noites orando, pedindo para que não fosse morto naquela época, porque ele queria ainda visitar os coríntios ou evangelizar na Espanha. Perdoa, falasse desse jeito. Nada. Ele disse: morrer é lucro, mas se ficar vivo, vou trabalhar para o Senhor. Chegou o momento, ele entendeu: é agora. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Estou sendo oferecido como sacrifício de aspersão. Ou seja, ele entendeu, acabou. Não, Senhor, não quero morrer agora, estou novo, estou com 60 e poucos anos, dizem alguns que tinha 60 e pouco. Nada, irmão. Descansou. A petição já tinha sido feita. Se eu ficar, vou trabalhar para o Senhor. Se eu for, é lucro. Se eu resolver, seja feita a tua vontade. Seria uma expressão dessa. Perdoe eu usar essas palavras. E pronto. Então, bom, cada um tem uma fé. Uns querem solução do problema e Deus dá. Outros não querem nem solução do problema. Está olhando para frente. Outra coisa. Nem que seja a morte. Não estou preocupado com a morte. Vamos em frente. Muito bem, irmãos. Essas são coisas assim colocadas. E vamos entender que ele não está citando muitos, como Jonatas, que praticamente sozinho enfrentou os filisteus. Não está considerando Josafá, que foi para a guerra contra uma multidão de gente muito grande, mas cantando louvores com os músicos na frente. Foi assim a estratégia de guerra? Bom, ele tinha uma palavra de Deus e pela fé partiu para a guerra sem armas. Que vão falar de Ezequias, exército assírio. Deus mandou um anjo, matou 185.000 assírios. Então observemos que aqui se resume: muitos venceram. Não citou, mas nós sabemos que temos muitas histórias na Bíblia sobre esses livramentos. Elias, Daniel, seus companheiros, Esther, e
tantos mais. Colocando depois, teríamos João Batista, Estevão, Tiago, e vai seguindo a lista até chegar nos dias de hoje, que Deus ainda está operando a mesma coisa, livrando, cumprindo promessas, ou então recolhendo vidas porque acabaram a carreira. Continuando num parágrafo segundo desse tópico 3, homens dos quais o mundo não era digno, lemos: as Escrituras consideram todos esses servos de Deus pessoas das quais o mundo não era digno. O mundo que não é digno dos homens de Deus é aquele que se opõe ao bem, que dificulta a inquirição espiritual. Foi para esse mundo que Jesus apontou ao falar sobre a inevitabilidade das perseguições. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Esses homens de fé viram de longe as promessas, mas não as alcançaram, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Então considere bem, o mundo não era digno deles, enviados ao mundo para a salvação deles, e os homens desprezaram a oportunidade de salvação provida por Deus. Que fazer? Agora atentem, é uma ilusão que teve Jeremias, que ia tudo ser uma maravilha, quando Deus falou que colocava ele por profeta das nações. Quantos hoje em dia estão achando que para pregar o evangelho vai ser uma glória, pregador internacional, ficar rico e outras coisas mais? Estão com visão no tesouro do mundo, amando o mundo. Cuidado, esse é princípio de Balaão, é um perigo. É um perigo. Temos que entender, Jesus disse, quando falou sobre ele: se ao lenho verde fazem isto, as perseguições, a rejeição, depois o juízo de qualquer jeito para condenar Jesus e depois matá-lo, apesar de terem sido beneficiados com muitos milagres, se a Jesus fizeram isso, o que não farão conosco? E muitos querem viver a vida do evangelho sem perseguição. Cuidado, está faltando firmeza e entendimento de que o mundo é contrário, e é para este mundo contrário que Deus nos tem enviado. Eis que vos envio para o meio de lobos. E pronto. Mas neste finalzinho eu quero chamar a atenção para estes versos 39 e 40. Já falei antes, quando tratamos do verso 13. Todos esses, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Sim, alcançaram promessas diversas, mas não a maior delas, a vida eterna com Deus. Não alcançaram. Por favor, aqui está um ponto chave que mostra quantos cristãos estão errados. Não alcançaram a promessa. Por que não, Senhor? Verso 40: provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Ou seja, onde está Abel? No pó da terra. Onde está Noé? No pó da terra. Onde está Abraão? No pó da terra. Vocês querem mais precisão? Lá na gruta de Maquipela, ainda está lá ainda, pode ir lá. Está lá o corpo do Abraão e da Sara. Está o corpo de Isaac e o corpo de Rebeca. Está o corpo de Jacó e o corpo de Leia. Se andar um pouquinho, lá em Belém vai ter o corpo de Raquel. Pedro, não sei onde está, mas está no pó. Paulo, não sei onde está, mas está no pó. Muitos outros, no pó.
Mas os cristãos estão colocando eles no Hades, no Seol, no limbo, no paraíso, no seio de Abraão e não sei mais aonde, até no céu, intercedendo por nós, esquecendo que nós temos um único sumo sacerdote à direita de Deus, intercedendo por todos. Quando se morre, vai para o pó para aguardar a ressurreição, que será no último dia. Olha como é que os cristãos estão tortos. Muita gente clamando a Pedro, a Paulo, Tiago, João, Maria e etc. Errados. Isso não é cristianismo. A palavra tão simples explica tudo. Todos vão ao pó, aguardando a ressurreição. Por quê? Porque Deus provê alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles que já morreram, não fossem aperfeiçoados sem nós. Ou seja, quando o Senhor chamar, vai chamar a igreja inteira. Não vai um pedaço, vai um braço esquerdo, ou depois o braço direito, ou não sei, vai a cabeça primeiro, ou vai os pés, depois chega a cabeça. Pelo amor de Deus, o pessoal está dividindo o arrebatamento da igreja. É um corpo. E todos juntos vão ser aperfeiçoados. Só essa palavra aniquila essas confusões que estão para aí, ao ponto de alguém falar de 5 ressurreições. Estão brincando com as escrituras. Há uma ressurreição de todos no último dia. É só ler 1 Coríntios capítulo 15 com cuidado. Houve uma anterior. Qual o anterior? A de Cristo Jesus, como primícias. Mas passado as primícias, no tempo certo virá os demais. Por isso que Jesus disse: não vos admireis disso, porque virá a hora em que todos que estão no sepulcro ouvirão a voz do Filho de Deus. Aí, diante da trombeta da voz do arcanjo, haverá ressurreição de todos, uns para desprezo e vergonha, e outros para a vida eterna. Aí cumpre-se o verso 39, ao contrário. Todos esses, tendo tido testemunho pela fé, até então não alcançaram a promessa, mas naquele dia todos juntos terão a promessa. Tanto que em 1 Tessalonicenses capítulo 4 fala que vamos subir para o céu juntos, os que ressuscitaram na ressurreição do último dia e os que estiverem vivos, é juntos. E o pessoal está separando em várias ressurreições. Mas Hebreus 11:40, e observe que ele não está querendo ensinar doutrina da ressurreição, não, ele está simplesmente mostrando que todos que são da fé estão descansando no sepulcro, descansando, esperando a ressurreição do último dia. Portanto, precisamos atentar com mais cuidado para as escrituras, que muita gente está indo atrás de pregações, ficções, linhas doutrinárias incorretas fora da Bíblia. Assim, por último, chegamos à conclusão, só colocando estas palavras. O autor de Hebreus compara o caminhar de vários personagens da história bíblica com a carreira proposta aos cristãos. Esses personagens tinham em comum um longo e desafiador percurso para fazer. Sem perseverança, ousadia e fé, nenhum deles teria conseguido chegar ao seu destino final. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador, premiador, recompensador dos que o buscam. Vamos entender bem essa colocação. Fé. Tudo que nós estamos vendo, tudo que estamos vendo, é simplesmente reafirmando e mostrando em exemplos vários que o justo viverá da fé. Pela fé o justo vence. Pela fé o justo vai entrar nos lugares celestiais, ainda que isso esteja reservado para aquele último dia. Assim terminamos a nossa lição, tendo passado pelo esboço proposto, conforme nosso padrão, introdução, com mais 3 tópicos de desenvolvimento na nossa lição e a conclusão. Lembrando que o texto áureo é: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam
e a prova das coisas que não se veem. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.